Irmãos, na semana passada a gente fechou mais uma série de estudos que versaram, no caso dos estudos, sobre o tema do crescimento espiritual. Isso nós havíamos iniciado desde outubro do ano passado. Haja vista a necessidade que a gente sempre tem, isso é uma constante na nossa vida, de estar buscando o crescimento espiritual, de estar cada vez mais aprofundando a comunhão do Senhor, e sobretudo em virtude do momento que a gente está vivendo, em virtude da pandemia, onde automaticamente há a frieza espiritual acometendo algumas pessoas. Então foi dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade, que a gente ministrou aquela série de estudos. Então, para esse ano, a gente também tem alguns projetos em termos de conteúdos de ensino, e nós vamos abrir basicamente esse novo período de ensinamento da palavra com esse estudo que nós teremos hoje e muito provavelmente no próximo domingo. Vai dar tempo da gente concluir todo o conteúdo na manhã de hoje, que de certa forma complementa o que nós estamos vendo aos domingos à noite. Essa série de sermões que tem como título Prioridades Espirituais. A gente já viu a prioridade da palavra, a gente já viu a prioridade da oração, a gente já viu a prioridade da participação na obra do Senhor. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão ver nessa sequência lógica que nós estamos desenvolvendo. Falta ainda uma prioridade que nós iremos destacar, se Deus assim permitir, no próximo domingo à noite, que é a necessidade de comunhão cristã. A gente vai ver, se Deus quiser, domingo que vem. E hoje, como que fechando ou como que complementando, a gente vai ver também uma outra prioridade espiritual. Na verdade, a principal das prioridades espirituais que nós temos em nossas vidas, que é o quê? Viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor. Na verdade, o que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai estudar domingo, é a base sobre a qual repousa os outros propósitos, as outras prioridades de vida, quer seja em relação à palavra, quer seja em relação à oração, quer seja em relação ao serviço e à comunhão dos santos. Então, eu destinei esse estudo, até porque, como é a base em si, e dentro do estudo da escola dominical, a gente pode ter uma participação maior dos irmãos, a gente pode aprofundar alguns aspectos aqui que no domingo à noite, numa mensagem domingo à noite, a gente não pode fazer. Então, eu destinei esse momento, hoje e também no próximo domingo, para a gente poder aprofundar esse tema, vivendo para a glória do Senhor, ou vivendo para a glória de Deus. É o nosso desafio, é o nosso propósito fundamental em termos de vida aqui na terra. E eu queria que nós abríssemos, a título de leitura introdutória, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu queria centralizar o versículo 31, mas só para a gente ter a compreensão de todo o contexto, então a gente vai ler do versículo 23 até o versículo de número 33. 1 aos Coríntios 10, 23 até o versículo 33. E mais uma vez, fazendo aquela lembrança, que a gente está, meus irmãos, numa escola dominical. Então, a gente vai expor, e na medida que nós expormos, a gente vai dar a oportunidade também aos irmãos. Então, os irmãos perguntem, questionem, façam uma observação, para que a gente possa fazer uma escola dominical bem participativa, bem interativa, ok? Então, para a gente tirar dúvidas, complementar, observar, isso é necessário para o nosso crescimento mútuo, para o nosso crescimento como igreja, certo? Então, vamos ter sempre essa perspectiva, e às vezes colocar um pouco de lado a nossa inibição. Afinal de contas, nós estamos aqui como igreja, então é necessário que a gente possa ter essa intimidade, né? Essa interação uns com os outros, ok? Então vejam aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 33 até o versículo de número 33. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, o interesse de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser,
isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu, Paulo, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Se a gente quiser concluir, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, pense na seguinte situação, de você sair junto às ruas, sair junto às pessoas que você conhece e consultar, individualmente falando, cada uma das pessoas, acerca de qual é a prioridade, acerca de qual é o objetivo central das suas vidas. Se você fizer isso, você vai perceber que você vai encontrar as mais variadas respostas, as mais variadas palavras. Fulano, qual é a tua prioridade de vida? Fulano, qual é o teu objetivo de vida enquanto pessoa aqui na terra? Faça esse teste, que você vai perceber, repito, as mais variadas respostas que as pessoas irão dar a este questionamento, a esta pergunta. Via de regra, por mais que seja variada a resposta, ou por mais que sejam variadas as respostas, vocês vão observar uma característica dentro dessas respostas. E que característica é? As pessoas vão sempre responder finalidades e objetivos que fazem parte apenas da nossa vida terrena. Umas desejarão alcançar uma grande proeminência no seu sentido profissional, outras almejarão acumular o máximo possível de riquezas materiais, outras desejarão ao máximo experimentar os prazeres terrenos que essa vida nos proporciona, vícios, sexo e assim por diante. Então, se você perceber, essa vai ser a grande tônica nas respostas que as pessoas irão dar a esta pergunta: qual é o teu objetivo de vida na presente existência? Contudo, fica uma indagação, contudo, fica uma pergunta: mas do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista do Senhor, mas dentro daquilo que Deus Ele requer de nós, dentro da sua vontade, dentro do seu propósito, qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, o propósito de Deus, a prioridade de Deus em relação às nossas vidas? Qual é? Quando a gente volta um pouco para o passado e consulta aquilo que nós chamamos de documentos de fé, nós encontramos uma resposta em relação a essa pergunta, nós encontramos uma resposta em relação a essa indagação. Por exemplo, quando nós lemos o Catecismo de Westminster, logo na sua primeira pergunta, isso escrito no século XVII, a gente tem uma diretriz acerca daquilo que nós devemos ter como propósito, como objetivo de vida para o nosso viver. Na primeira pergunta do breve Catecismo de Westminster, nós encontramos a seguinte indagação: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? E o mesmo documento de fé, ele responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. O objetivo supremo, o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Então, era dessa forma, meus irmãos. Então, era dessa forma, minhas irmãs, que os cristãos antigos consideravam a prioridade de vida.
consideravam o objetivo que eles tinham em relação a essa vida: glorificar a Deus, se satisfazer em Deus, se satisfazer no Senhor. Foi por isso que também um grande escritor no passado, puritano, chamado Thomas Watts, viveu já em meados do século XVII. Ele diz o seguinte: a glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. A glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. Nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 até o versículo de número 33, o que é que nós observamos? O que é que nós encontramos? A orientação de Paulo, a orientação apostólica nesse sentido. Que sentido? Que o nosso objetivo, que a nossa prioridade de vida deve ser glorificar o nome do Senhor. Conforme nós observamos, e por isso eu fiz questão de ler todo o contexto dessa passagem, Paulo ele está ensinando aos irmãos da igreja de Corinto sobre a postura que aqueles irmãos deveriam ter em questões de consciência alheia, consciência em relação ao próximo. Até porque, conforme nós aprendemos aqui nessa passagem, havia uma polêmica entre os irmãos, havia uma discussão entre os irmãos sobre o comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Até porque era comum naquele tempo, existia os cultos pagãos, e nos cultos pagãos se sacrificavam animais, e era uma grande quantidade de animais. E aí o que se fazia com o que sobrava? O que se fazia com a carne dos animais que eram sacrificados? Se vendia no mercado, as pessoas tinham acesso, as pessoas adquiriam e levavam para as suas casas para poder se alimentar daquela carne. E aí, dentro da possibilidade de um irmão visitar um incrédulo e de lhe ser oferecido comida, o que é que ele deveria fazer? Ficar calado acerca da procedência daquela carne. Contudo, se porventura fosse identificado que aquela carne era carne sacrificada ao ídolo, ele devia ter essa postura da boa consciência em relação aos irmãos. Então, dentro dessas orientações, dentro desses conselhos, Paulo diz: o princípio geral, o princípio específico, melhor dizendo, que vocês devem ter em relação a comer ou não comer carne, é que vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. E é interessante porque esse princípio não se aplica apenas à questão de caso e consciência, mas como Paulo aqui fala no versículo 31, quer comais, quer bebais, ele complementa: ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você percebe que para um cristão não existe divisão. Você percebe que para o cristão não existe separação entre o secular e o sagrado. A nossa vida é um culto. A nossa vida é uma demonstração contínua que nós temos de glória a Deus, de glória ao Senhor. Quer seja naquilo que nós falamos, quer seja naquilo que nós pensamos, quer seja naquilo que nós realizamos. Então, é esse princípio, é essa prioridade que deve estar constantemente presente nas nossas vidas. E aí eu repito aquilo que Thomas Watts falou: deve ser a linha de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. Então, hoje, meus irmãos, no próximo domingo, minhas irmãs, a gente vai procurar trabalhar esse tema, vivendo para a glória de Deus. E aí eu vou tentar responder 4 perguntas, que serão as divisões que nós teremos em relação a esse estudo. Primeira pergunta: o que é glorificar a Deus? É que nós iremos ver na primeira parte do nosso estudo. Segundo, por que glorificar a Deus? É o que a gente vai ver no segundo momento. Em terceiro lugar, como glorificar a Deus? Aqui a gente vai demorar um pouco mais, porque é um ponto mais extenso. E em quarto lugar, qual é o resultado de glorificar a Deus? Então a gente vai percorrer esse roteiro que nós temos aqui, pelo menos destacando essas 4 divisões, pelo menos destacando esses 4 pontos, e aí aprendendo um pouco mais de viver para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta, o primeiro questionamento: qual é? O que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Antes da gente responder a esta pergunta, antes da gente responder a esse questionamento, a gente precisa esclarecer, isso aqui é importantíssimo, 2 aspectos relacionados com a glória de Deus. Meus irmãos, se vocês aprenderem isto hoje pela manhã, ou reforçarem
o seu conceito nisto, hoje pela manhã, eu já me dou por satisfeito. Então, quais são os dois aspectos que nós devemos ter em mente quando a gente fala em glória de Deus, quando a gente fala em glorificar a Deus? O primeiro aspecto é aquilo que a gente chama de glória natural, ou glória intrínseca da pessoa de Deus. Eu agora falei bonito, né? E difícil, mas é só para você aprender e quando você escutar, você se lembrar do que eu estou falando. Glória natural ou glória intrínseca de Deus, ou seja, é a glória que Deus tem no seu ser. O nosso Deus é o Deus de toda a glória, faz parte da natureza de Deus, faz parte da sua essência, seu ser glorioso, infinitamente glorioso que Deus é. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, ninguém se iguala, ninguém se equipara a Deus. Ele é o Deus de toda a glória, e é justamente por causa disso que Ele é Deus. Só existe Ele, dentro das pessoas da Trindade, que detém essa prerrogativa, que detém essa condição. Que condição? A sua natureza ser gloriosa. Por quê? Porque quando você vai estudar, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Quando você vai estudar sobre a pessoa de Deus, o que é que você vai encontrar? Os seus atributos, as suas qualidades. E aí são infinitos atributos que Deus tem. Às vezes nos são revelados apenas alguns desses atributos: sua bondade, sua sabedoria, sua justiça, sua graça, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Mas Deus tem infinitos atributos que a gente nem sabe, e cada um deles, eles estão numa proporção infinita em relação a Deus. Por exemplo, quando a gente diz que Deus é santo, Ele não é santo apenas por ser santo, mas Ele é infinitamente santo, dentro de um grau que você não entende, dentro de um grau que você não consegue compreender, e ninguém vai compreender, porque é justamente por causa disso que Ele é Deus, é justamente por causa disso que Ele é o Senhor. Veja, por exemplo, o que Isaías fala, lá no capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Aqui a gente entra numa área mais densa, teologicamente falando, mas eu acho que é necessário, entendeu? Se for o caso, a gente repete e tenta exemplificar, para a gente poder sair com esse conceito na mente. Eu acho que vale a pena, é um investimento bom que a gente faz. Olha só, Isaías 6,3. A glória natural de Deus, a glória intrínseca de Deus, que está atrelada ao seu ser, que está atrelada à sua natureza. Aqui é a visão que Isaías tem do Senhor e da sua glória. Os anjos ao redor de Deus, ninguém, meus irmãos, detém essa prerrogativa, ninguém tem essa condição, ninguém. Olhem só aí, veja, versículo 3, Isaías 6, versículo 3. Veja o que diz, ó. E clamavam, no caso os anjos, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja agora como é que ele encerra o versículo 3. Olhem só, toda a terra está cheia da sua glória. Glória de quem? De Deus, de Deus. É a glória que é irradiada do seu ser. Então tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê no mundo criado, aponta para a glória de Deus. As suas perfeições, o seu poder, tudo aquilo que Deus faz, a ordem criada, você olha para trás disso, quem você enxerga? Deus dentro da sua glória. Deus dentro da sua glória. Um pouco mais adiante, melhor dizendo, voltando um pouco antes, abram aí, 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 27. A gente até canta, né? Acho que em alguns dos nossos corinhos, esse trecho aqui, ele é uma verdade bíblica, entendeu? Olha só o que é dito aqui acerca de Deus, especificamente falando acerca da glória de Deus. Olha só que coisa fantástica aqui Davi fala. Veja, versículo 27, olha só. Em relação a Deus, glória e majestade estão diante dele, ou seja, diante de Deus, força e formosura no seu santuário. Toda glória, meus irmãos,
infinitamente falando, estão perante Deus, estão perante o Senhor. Faz parte do seu ser, faz parte da sua natureza, como nós falamos, intrinsecamente, naturalmente. Deus, ele é o Deus glorioso. Um pouco mais adiante, Salmo 24, versículo 10. Salmo 24, versículo 10. Então, quando nós falamos glória de Deus, a gente deve fazer essa distinção. Qual é a distinção? A glória que Deus já tem em si mesmo. Veja o que Davi também fala acerca da glória de Deus. Salmo 24, versículo 10. Salmo 24, versículo 10. Olha só o que diz aqui, ó. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Veja, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei glorioso. Ele é aquele que detém toda a glória. É perante esse Deus, meus irmãos, que nós nos colocamos. É diante desse Deus que nós vivemos. Na verdade, é esse Deus que nós presenciamos através do seu Espírito na nossa vida, no nosso coração. Então Deus, ele é glorioso em essência. Suponhamos essa possibilidade, é apenas uma possibilidade, que nada tivesse sido criado, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico, nada tivesse vindo à existência, e só existisse como de fato existiu eternamente, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito. Deus já seria glorioso por causa disso, essa glória particular que ele detinha junto com as demais pessoas da Trindade. Então, se nenhum homem fosse criado, se nenhum anjo fosse formado, se nada fosse feito, Deus já era o Deus glorioso que ele é, porque faz parte da sua natureza, uma coisa que é natural. Se fosse possível, é apenas uma hipótese, se fosse possível tirar a glória de Deus, ele deixaria de ser Deus. Mas isso não é possível, porque faz parte, repito, da sua própria natureza. É interessante, porque quando você compara com o homem, é completamente oposto, é completamente diferente. Por quê? Deus tem a glória em si mesmo, e o homem não. Em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, ele recebe a glória. Por exemplo, quando você se destaca em alguma competição esportiva, quando você ocupa determinado cargo dentro da estrutura da sociedade, isso não deixa de ser uma glória, mas é algo que lhe é dado e que é passageiro. Veja, por exemplo, se você pegar o rei, um componente ali da nobreza, despi-lo da sua roupa, despi-lo da sua coroa e colocar um mendigo também despido, juntar os dois, você talvez não perceba muita diferença. Por quê? A glória do homem é dada, ela não é de si mesmo, não pertence ao próprio homem. Por quê? Só quem tem glória é Deus. Inclusive, os grandes homens que tiveram experiência com Deus, os grandes homens que tiveram uma certa experiência com o Senhor. E aqui me vem à mente aquele exemplo em que Moisés, ele desfrutou da presença de Deus no seu sentido mais particular, mais íntimo, e ele compartilhou, ou ele experimentou ali parte da glória de Deus na sua vida. Abram por favor ali, ó. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. É aquele contexto lá em que o povo de Israel faz para si um bezerro de ouro. E aí Deus se ira com aquela postura das pessoas. Inclusive diz que não seguiria mais com elas. Moisés intercede e tem todo o diálogo, entendeu? Que Moisés pede para que Deus estivesse presente. A princípio era o anjo do Senhor que iria, não mais o Senhor, mas depois o Senhor acaba indo. E aí dentro dessa conversa que Moisés tem com Deus, ele pede, no caso Moisés, que visse, experimentasse um pouco da sua glória. Mas mesmo assim não era uma glória de Moisés, era uma glória dada de Deus para Moisés. Olhem só aí, ó, Êxodo 33, versículo 17 até o versículo 23. É diferente, meus irmãos, é diferente, até mesmo para os homens do Senhor, até mesmo para os servos de Deus que tiveram experiência com Ele. A glória não nos pertence, não, jamais, ela é dada por Deus. Veja, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, no caso Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.
E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés teria uma experiência com Deus, mas não seria uma experiência total, porque ele não podia ver a glória de Deus e permanecer vivo. Tanto é que Deus o protegeu, passou com a sua glória, com a sua bondade, mas Moisés não contemplou perfeitamente aquele cenário. Por quê? Porque era um ser humano. Mas veja o resultado que isso trouxe para Moisés. Vá um pouco mais adiante, para o capítulo 34. E veja, e é porque Moisés não viu toda a glória de Deus. Mas veja o sintoma que isso gerou na vida dele. E não me lembro de tantas pessoas de terem passado por essa experiência, mas mesmo assim era uma glória dada, não era uma glória que ele possuía. Veja, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu no monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com ele. Então o rosto de Moisés ficou um rosto glorioso por aquela experiência. Ele não percebeu no primeiro momento. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. A experiência de Moisés foi tão fantástica que as pessoas até ficaram receosas de se aproximar dele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Via que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Meus irmãos, que espetáculo! Imagina aí a cena. Moisés vindo do monte com o seu rosto resplandecendo. Aquele temor, aquele medo, pelo fato de ter tido aquela experiência com o Senhor. E olha que ele não viu toda a bondade. Mas mesmo assim, aquela glória é dada. A glória que Moisés vivenciou ali era dada. Não era uma glória que ele possuía e possuía como se fosse dele. Não, por quê? Repito, porque a glória, ela é uma prerrogativa particular de Deus, e somente Ele, Deus, detém. Vejam aí, por favor, Isaías 48, versículo 11. Então, o que é essa glória de Deus? É a somatória dos seus atributos, infinitos atributos, através dos quais Deus se revela como Deus glorioso que é. Isaías 48, versículo 11. Isaías 48, versículo 11. Eu vou ler todo o versículo, mas vou me deter apenas à última parte, ok? Veja, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? Veja agora, Deus dizendo ao povo de Israel: a minha glória não a dou a outrem. É por isso que Deus, ele é tão ferrenho com o pecado da idolatria. E em que consiste o pecado da idolatria? Você igualar qualquer coisa ou pessoa no mesmo patamar de Deus, no mesmo patamar de Deus. Às vezes a gente até se equivoca, né? Pensa que idolatria é colocar outra coisa ou pessoa acima de Deus. Não necessariamente. Por isso que ele falou lá no mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não é colocar acima de Deus, mas igualar a Deus. Isso já se constitui idolatria. E pode ser a pessoas, pode ser coisas. E por que Deus tem esse zelo? Porque Ele é o Deus glorioso, e nada nem ninguém pode tomar o seu lugar. Nada nem ninguém pode se igualar ao Senhor. É como ele fala aqui, ó: a minha glória não dou a outrem. Então, como as pessoas
como as pessoas se equivocam, né? Às vezes porque tem um determinado cargo, às vezes porque chega a um determinado nível em relação à sua vida, se enchem de si. Me lembrei aqui do rei Herodes, né, que pensava que era um semideus, uma divindade, e Deus o feriu e ele foi comido por verme no mesmo momento, entendeu? Então é essa falsa ideia que os homens têm de pensar que tem alguma coisa em termos gloriosos em si mesmos. Não, gente, não tem. Só quem tem é Deus, só quem tem é o Senhor. E quando nós falamos glória de Deus, esse é o primeiro aspecto: a glória natural de Deus, a glória intrínseca de Deus, a glória que pertence somente a Deus. Repito, que é a somatória de todas as suas perfeições, que nem podem ser aumentadas, nem podem ser diminuídas, elas já são perfeitas em sua essência. É o primeiro aspecto. Mas não só isso. Em segundo lugar, você tem aquilo que nós chamamos glória tributada a Deus. O primeiro aspecto é a glória natural intrínseca de Deus. A gente já viu. Agora eu me refiro à glória tributada a Deus. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? É a glória que Deus recebe de todas as suas criaturas, sobretudo dos seus povos, sobretudo dos seus santos, sobretudo dos seus salvos. Então, quando você está fazendo isso, quando você atribui a Deus aquilo que Ele é, quando você reconhece Deus aquilo que Ele faz, você está glorificando a Deus, você está rendendo glória a Deus. Então, é o segundo aspecto que nós devemos ter em mente quando nós tratamos desse assunto. É justamente por causa disso que eu, você, todos nós, somos chamados, somos convocados a glorificar a Deus. Veja, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24. Todos nós temos essa obrigação, todos nós. E quando eu falo todos nós, veja, eu estou dizendo todos nós mesmos, toda a criatura de Deus, a criatura racional, a criatura irracional, a criatura material, a criatura espiritual, ou a criação material, a criação espiritual, tudo. Aí você pode perguntar, mas nem todo mundo faz. Bem, aí já é outra coisa. Elas vão responder perante Deus. Elas vão responder perante o Senhor. Agora, que todos nós temos essa obrigação, temos. 1 Crônicas 16, 24. Se não vai fazer outra coisa, mas que você tem a obrigação, você tem. Olha só, a ordem que nós temos aqui, da parte de Deus, da parte do Senhor. 1 Crônicas 16, 24. Veja aí, ó. Isso é um imperativo. Isso é uma ordem. Qual é a ordem? Veja. Anunciai entre as nações o quê? A sua glória. A glória de quem? De Deus, não é? Entre todos os povos as suas maravilhas. Então, como povo de Deus, repousa sobre nós essa obrigação. Que obrigação? Anunciar a glória de Deus entre as nações. Eu acho interessante aqui porque a visão do texto sagrado é daquilo que é universal, né? Todas as nações, elas devem tomar conhecimento de Deus, a partir do povo dele, a partir de nós. Para quê? Para que elas possam também tributar glórias ao nome do nosso Deus. Então, essa é a perspectiva que a gente deve ter, a proporção universal do nosso compromisso de fazer Deus conhecido a todas as nações. Então, na prática, quando é que isso acontece? Quando a gente exalta Deus. Quando é que isso acontece? Quando a gente louva a Deus. Culto, por exemplo, corporativo é um momento ímpar nesse sentido, entendeu? Quando a gente está aqui reunido como povo de Deus, alegre, satisfeito, contente, cantando com vibração, cantando com disposição, tornando o nome de Deus conhecido. Quando as pessoas passam ali fora, ouve, né, as nossas canções, os nossos louvores. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E hoje, por exemplo, com o advento da internet, né, que a gente pode expressar isso às outras pessoas. Por isso que quando nós estivermos na presença de Deus, quando nós estivermos louvando a Deus, façamos com disposição, façamos com vontade, para que Deus venha a ser conhecido através do seu povo. Então, quando a gente exalta, quando a gente engrandece a Deus, quando a gente glorifica, na prática, isso significa glorificar a Deus, dar glórias a Deus. Aí você pode perguntar, quando a gente faz isso, há alguma mudança na pessoa de Deus, na sua glória? Não, ele permanece sendo o Deus glorioso que é. Então não existe essa questão de quanto mais nós glorificamos a Deus, mais Deus se enche de glória. Não, ele já é glorioso, perfeitamente. Agora, essa glória,
ela vai ser manifestada mais ainda para as pessoas, para toda a criação. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Então, a glória de Deus, ela nem aumenta nem diminui, ela já é perfeita. Agora, quanto mais o povo de Deus glorifica a Ele, quanto mais o seu povo lhe rende glória, mais essa glória passa a ser conhecida, declarada, testemunhada para as pessoas. Então, é nesse sentido que a gente vê a questão de glorificarmos a Deus. É nisso que a gente vai concentrar o nosso estudo, é esse tipo de glória, vivendo para a glória de Deus, vivendo para enaltecer a Deus, vivendo para tributar honras a Deus. Então é nesse aspecto que a gente vai deter a nossa atenção ao longo do nosso estudo. E a Bíblia faz essa recomendação, a Bíblia dá essa ordem para cada um de nós. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios 6:20. Eu não vou ler todos os textos, depois, se vocês quiserem, depois eu forneço material, porque tem muitos versículos aqui para a gente poder andar um pouco mais rápido. 1 Coríntios 6:20. Eu vou tentar ainda chegar a outro ponto. Será que eu consigo, meu Deus? Eu acho que não. Talvez eu deixe para a semana que vem. Não, acho que não vai dar não. Vamos lá. 1 Coríntios 6:20. Veja. Porque fostes comprados por preço. Todos nós que somos salvos. 1 Coríntios 6:20. E agora? Agora, pois, olha a ordem. Glorificai a Deus aonde? Está vendo aí? Então, o nosso corpo é um instrumento através do qual Deus ele pode ser glorificado. E quando a gente fala o nosso corpo, perceba, não é aquele corpo no sentido de você buscar a perfeição, né? As pessoas tanto idolatram hoje nessa questão da estética. Não é que ela não seja importante, ela não pode virar um ídolo para nós. E a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar dos nossos corpos, porque são templos do Espírito Santo. Mas quando Paulo fala aqui de glorificar a Deus através do nosso corpo, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através dos nossos procedimentos, as pessoas enxergarem ali algo diferente e perceberem somente Deus. Glória a Deus por causa daquilo ali. Louvado seja o Senhor. Aquela pessoa que antes ela era alguém viciada, era mundana, era totalmente rebelde, contrária à palavra de Deus, de repente ela mudou completamente, como a gente fala da linguagem popular, da água para o vinho, e vive agora uma vida de temor. Que coisa maravilhosa! Então é nesse sentido que a gente glorifica a Deus através do nosso corpo. É por isso que Cristo nos comparou à sal da terra, é por isso que Cristo nos comparou à luz do mundo, em virtude dessa diferença que é perceptível, e através dela Deus ele é glorificado. Por quê? Porque se reconhece que somente Ele pode produzir uma obra, pode operar uma transformação, de tal forma que a gente possa viver nessa novidade de vida. Então, é nesse sentido, meus irmãos, que a gente deve glorificar a Deus, enaltecê-lo, através do nosso viver, através da nossa conduta, através do nosso comportamento, e é nisto que consiste a exortação bíblica para cada um de nós. Ok, meus irmãos? Ok? Então, em primeiro lugar, era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é glorificar a Deus? Existe aquela glória que é natural de Deus, existe aquela glória que deve ser tributada a Deus. Essa nós devemos fazer, nessa nós devemos nos envolver, e cada vez mais que a gente age na prática, isso acontece, exaltando Deus, louvando, engrandecendo, e através das nossas ações, demonstrando o nosso temor, a nossa gratidão e a nossa sujeição à pessoa do nosso Deus. Até porque essa vai ser a grande postura que a gente vai ter nos céus. Veja, por exemplo, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Já que não vai dar tempo da gente ver o segundo ponto, eu vou trabalhar pelo menos alguns versos aqui com vocês. Apocalipse 4, 11. Aqui, meus irmãos, visão celestial. Visão celestial. No céu, o que é que vai ser feito? Deus vai ser glorificado. A gente vai ver para a sua glória. Tem gente até que fica brincando, né? Ou brincando, não sei se é muita inocência. Aí fica falando, quer dizer que a gente só vai fazer isso? Você acha pouco? Você acha pouco fazer isso, entendeu? Está perante o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, viver eternamente para isso. Você quer coisa melhor na sua vida? Quer
coisa melhor na sua vida? Deus é tão perfeito nas suas excelências, que a gente vai passar a eternidade todinha engrandecendo a sua singularidade, e a gente nunca vai chegar ao fim. Vai ser pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. A gente não consegue perceber isso, porque às vezes a gente tem essa visão, e de fato a gente tem essa visão limitada do Senhor. Então veja, Apocalipse 4, versículo 10 e o 11, mas eu queria chamar a atenção especificamente ao versículo 11. Olha só: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Veja, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Legal, né, isso aqui, né? A gente vai adorar e a gente vai depositar as coroas, nesse caso aqui os 24 anciões, os anciãos, melhor dizendo, né? Então isso é o símbolo de rendição. Aí versículo 11, o que é que eles vão proclamar? O que é que eles vão dizer? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, veja, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é digno de receber toda a nossa glória, toda a nossa honra, e essa vai ser a postura eterna que a gente vai ter quando nós chegarmos na eternidade. Os santos anjos que morrem, os santos crentes, melhor dizendo, que morrem hoje, que partem para a eternidade, de certa forma eles já vivem essa realidade. Eu não sei como é, mas eles já vivem essa realidade. Aí você pode perguntar, por que você não sabe como é? Porque quando a gente morre, hoje, o que é que vai para o céu? A nossa alma, não vai o nosso corpo. E como é que isso acontece lá? Essa é a minha dúvida, né? Porque quando você parte de algo material, fica mais fácil você vislumbrar. Agora, o fato é que hoje, no céu, há essa adoração, há essa glorificação, quer seja por parte dos anjos que conservaram a sua integridade, quer seja por parte dos santos que estão morrendo e indo para lá. Agora vai chegar um momento, meus irmãos, que todos nós iremos nos reunir na presença de Deus, com os nossos corpos ressurretos, com os nossos corpos glorificados, e a gente vai ser um coro só, adorando e glorificando a Deus para todo sempre. Coisa maravilhosa, coisa melhor. A gente vai deixar tudo isso para trás, inquietações, problemas, limitações, dificuldades, e a gente vai se concentrar naquele que formou todas as coisas pelo palavra do seu poder, naquele que nos salvou e que nos conservou ao longo da nossa existência, para que, passando para a eternidade, essa possa ser a nossa experiência eterna para todo sempre. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.